Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje, para tratar de um tema delicado, pedir a vocês só um pouquinho de paciência para uma introdução. Vocês que já estão habituados a me acompanhar aqui no canal e que me conhecem, sabem que o que é apresentado aqui espelha muito do que é a minha formação, do que são as minhas paixões e também do que eu estou vivenciando no momento, né? E essa não é uma perspectiva muito pessoal, muito subjetiva, porque todos nós praticamente estamos vivendo uma tragédia, literalmente, né? E eu não sou do tipo que nega o fato, a simples atitude de não tocar no assunto não vai resolver o assunto e não vai apagar o problema. O que eu apresento hoje aos senhores é uma reflexão a respeito da morte, esse elemento que tem sido cada vez mais banal e cotidiano nesse momento. E eu faço isso pautado na minha experiência de leitura, na minha formação, enfim, naquilo que me constitui como sujeito. E eu começo chamando a atenção para o fato de que este vídeo, embora trate da morte, é uma valorização, uma louvação à vida, e o que está exposto nele tem o propósito de nos acalentar, de apaziguar as nossas dores, e que isso não sirva, isso que está exposto nesse vídeo, não sirva de álibi para a irresponsabilidade de determinados governantes que são, sim, responsáveis por muito daquilo que nós estamos vivendo hoje. Muito dessa tragédia monstruosa que nós estamos vivendo hoje. Eu já tratei disso aqui em 2 vídeos anteriores. O primeiro foi uma história verídica ocorrida na minha infância. Eu chamei lá de História dos Meus Patinhos, que servia como alerta para as pessoas tomarem exatamente pé do perigo da situação, isso no início de todo esse pandemônio. E o segundo vídeo é um em que eu trato basicamente da história das epidemias aqui no Brasil e, em particular, na Amazônia e no Pará. Ficam os 2 vídeos recomendados. Eu gostaria também de pedir aos senhores e às senhoras que recomendassem, ou que indicassem, ou que mandassem um link desse vídeo para todas as pessoas que perderam entes queridos nessa situação terrível. E, por favor, não estou pedindo para vocês mandarem para as pessoas se inscreverem, não é isso. É para mandar para as pessoas assistirem o vídeo, simplesmente. Se inscreverem é outra história, tá bom? Não quero que as pessoas se inscrevam para assistir a um vídeo, gente. Então, se a pessoa gostar do que está vendo e achar que o contexto do canal tem a ver com o seu foco de interesse, ótimo. Mas não é para se inscrever simplesmente porque vai assistir esse vídeo, tá certo? Mas eu acho que é extremamente necessário que as pessoas vejam, pelos motivos que eu citei antes, para, de certa forma, sentir o conforto, e é isso que eu posso partilhar com as senhoras, com os senhores e com as pessoas que serão tocadas pelas indicações de vocês. Feito esse preâmbulo, eu vou começar dizendo que lugar comum, a morte é inexorável. Não há possibilidade de você enganar a morte. Nós, seres humanos comuns, não temos como fazer isso. Na Grécia, uma pessoa conseguiu, na mitologia grega, na antiguidade clássica, nas histórias que são a base da nossa tradição ocidental. Não era um ser humano qualquer. Era um grande herói, chamado Hércules. Ele tinha um amigo chamado Admeto, que era um rei, esposo de Alceste. E ele sabia, Admeto, que seria visitado pela morte. E queria que alguém que o amasse verdadeiramente se colocasse no lugar dele para ser levado pela morte. E ele pediu para os pais, especialmente para o pai, que já estava bem velho, e ele não
não aceitou. No final das contas, ele descobriu que a única pessoa que o amava a tal ponto era sua própria esposa, Alceste. E ela foi conduzida para a última viagem, né? Só que quando a morte, Thanatos, apareceu para cumprir a sua missão, Hércules estava lá e impediu que a morte cumprisse o que lhe estava determinado. Só assim, gente. Só assim. Fora isso, impossível driblar a morte. Só sendo um Hércules. Coisa que nós não somos. Pois bem, no desenvolvimento das minhas leituras, eu encontrei uma figura que se assemelha muito com a visão que nós temos da morte, aquela caveira com capuz, com aquela foice, e figura é o personagem chamado Caronte, que é o barqueiro. Antes, na Grécia Antiga, quando você morria, supunha-se que a sua alma deveria atravessar um rio, o rio Aqueronte, que era um dos vários rios do inferno, e você atravessava para chegar finalmente ao Hades, que seria uma concepção de inferno, de submundo. E para chegar até lá, o barqueiro era o responsável pela travessia. O Caronte era, tal como a morte, implacável. Em que sentido? Ele embarcava as almas e no meio do caminho ele parava para fazer a cobrança. Ele não trabalhava de graça. Aqueles que portavam moedas, as dracmas, né? Pagavam e seguiam adiante, e aquelas almas que tinham sido sepultadas de forma indevida, sem respeitar os cultos, simplesmente eram jogadas nessas águas que são águas que representam os sofrimentos eternos. Depois, já na nossa tradição, especialmente medieval, essa figura do Caronte se associou à figura da morte, ou a morte se associou ao Caronte, melhor dizendo. Tá certo? Essa história de respeitar os cultos, você tem que merecer um sepultamento digno, que na Grécia vigorava, por exemplo, na história da luta entre os filhos de Édipo, Téocles e Polinice, em disputa pelo trono, ambos morreram. Creonte, tio dos dois, não permitiu que se desse sepultamento digno a Polinice, mas a outra filha de Édipo, Antígona, fez de tudo e conseguiu prestar essa última homenagem ao seu irmão e, de certa forma, salvar a alma dele pela eternidade. Esses dois conteúdos que eu apresentei, o da Antígona, esse é o nome da peça, é do Sófocles, e a história do Admeto, da Alceste, é de uma tragédia chamada exatamente Alceste, do Eurípides. São dois trágicos gregos. Então, gente, vejam que é um trabalho de arte, né? Mais uma reflexão a respeito da morte. Nós, na atualidade, estamos privados de dar aquilo que seria, no senso comum, um sepultamento digno para os nossos mortos. Nós sequer temos a oportunidade de nos despedirmos. Os nossos mortos simplesmente não são mortos, eles são pessoas que desaparecem. Eles entram no hospital e a gente tem notícias de que eles já estão sepultados. São poucas as pessoas que têm podido acompanhar seus entes queridos até a sua última morada. Isso é muito dolorido, gente. Isso é muito dolorido. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? Voltando um pouquinho, essa imagem do Caronte foi tomada, por exemplo, por um dramaturgo português chamado Gil Vicente, numa peça chamada Alto da Barca do Inferno.
em que essa imagem do barqueiro acaba se adaptando, de certa forma, ao espírito cristão, né? Em que você tem uma barca do anjo e a barca do diabo, né? Então, é o arraio do inferno. Vejam como essas imagens vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. Mas eu entendo que essas imagens estão muito distantes do nosso cotidiano, distantes até da nossa região. Então, vamos trazer para cá, né? No século XIX, um naturalista chamado Alfred Russel Wallace estava viajando aqui pela Amazônia para coletar espécimes de plantas, de insetos, de animais de um modo geral, enfim, e registrando aspectos da nossa história, da nossa cultura. Já me referi a ele em outros vídeos aqui, a respeito, por exemplo, das Amazonas, das Icamiabas. Fica aqui o link se você quiser conferir depois. E ele, numa dessas andanças, certa vez parou para, digamos, acampar, né, numa longa viagem. E aí começou a conversar, e surgiu uma história que ele deu o título de Lenda da Morte. Essa história possui variações praticamente em todo o mundo, no Nordeste especialmente. A história é a seguinte: um sujeito, determinado sujeito, casado, tinha muito medo de morrer, mas muito medo mesmo, muito medo, muito medo. Às vezes ele era apavorado com a ideia de morrer. Quem não tem medo, né, gente? E aí ele resolveu perguntar para a mulher, né? Mas como é que eu posso fazer para acabar com esse meu medo da morte? E a mulher, vocês sabem que tem várias histórias em que a mulher engana a morte, né? Mas não vou contá-las agora. Eu quero me centralizar nessa, né? E aí, conversa vai, conversa vem com a mulher. Ela disse: olha, tem uma forma. O nosso filho está para nascer, então uma maneira de tu te aproximares da morte, ficar mais familiar com ela, é tu a convidares para ser madrinha do nosso filho. E assim ele fez. Então, nesse enredo, a morte apareceu, batizou a criança e depois do batismo, né? Ela ficou por ali e tal, conversa vai, conversa vem. E aí, na hora de ir embora, o compadre, todo cheio de prosa, né? Chegando, ô comadre, agora que a gente tem essa ligação, a gente é praticamente parente, né? Eu queria lhe pedir uma coisa, que permitisse que eu ficasse mais tempo aqui pela terra, né? Quando chegasse a minha vez, que a senhora levasse outra pessoa. Eu acho que a senhora tem muita influência, pode dar um jeitinho nisso, né? E a morte concordou com ele num ponto, né? E quando chega a hora, ela entra em ação mesmo e resolve, ela leva. E aí discordou com ele no que era o pedido dele. Poxa, não tem jeito não, não. O que eu posso fazer pelo senhor, como eu sou sua comadre, faltando 8 dias para a sua partida, eu venho lhe avisar. Daí a 8 dias eu volto para lhe levar. E ele ficou naquela arrumação, Deus do céu. Tá certo. Passaram-se anos, gente. O menino cresceu, o tempo passou, até que um dia ele recebe a visita da comadre. Compadre, aquela festa toda, né? Conforme a gente havia acertado, a minha visita tem um objetivo, que é exatamente lhe avisar que daqui a 8 dias é a hora, é o momento da sua partida. E aí o senhor tem tempo de organizar as coisas, se despedir dos seus parentes, enfim, deixar as coisas encaminhadas. E aí ele começou a se lamentar, né? Ô, minha comadre, pelo amor de Deus, agora que eu estava começando a ajeitar a minha vida, daqui a uns anos eu seria um homem rico, era comerciante, né? Mas só que não teve jeito. A morte disse: olha, quando Deus determina, não existe alternativa para mudar isso. Se ele disser faz isso, eu tenho que fazer. Eu sou enviada de Deus para resolver essas questões. Então, se acabou o tempo, pronto. E aí ele está certo, né?
E aí vai conversar de novo com a mulher. Olha, a comadre veio aqui, daqui a 8 dias eu vou embora. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer para enganar a morte? A mulher. Sempre a mulher, né, gente? Nesse tipo de enredo, é sempre a mulher que consegue dar um jeitinho. Nem sempre bem sucedido, né? Mas vamos ver. Aí a mulher fez o seguinte, olha, a gente tem que mandar alguém no teu lugar. Já que a morte não quis fazer um acordo de levar qualquer pessoa, então vamos colocar alguém no teu lugar. Aí o que ele fez? Eles fizeram, né? Tinha um escravo, século XIX, né? Ainda tinha escravidão. Tinha um escravo muito velhinho que ficava fazendo os trabalhos de cozinha. Pegaram esse senhor e o deixaram por lá com as vestes do compadre, né? Para tentar, de certa forma, confundir a percepção da morte. E o compadre foi literalmente fantasiado de preto velho. Passaram, tanto que ficou muito parecido, e ele ficou no cantinho do velho. E aí, quando a morte finalmente chegou, ela perguntou pelo compadre. Olha, o compadre não está. Ele pensou que a senhora não vinha, ele foi fazer umas compras na cidade. E aí a mulher pensava que, então eu vou atrás dele na cidade. Só que ela não. Então eu vou ter que esperar um pouquinho aqui até ele aparecer. E a morte começou a ficar apressada. E aí ela perguntou, falou assim mesmo: olha, o compadre está demorando, jamais passaria pela minha cabeça que ele fosse fazer uma desfeita dessa para mim. Eu tive tanta consideração, vim avisá-lo 8 dias antes, e ele me faz um negócio desse. Olha, estou muito atarefada, tenho uma caminhada muito longa, eu vou levar alguém. E aí ela perguntou: quem é que está aqui, além de você? Quem é que está aí no fundo da cozinha? Ah, é um preto velho que faz trabalho aqui com a gente, não sei o que lá. Então tá, deixa eu lá ver. Aí foi lá, se aproximou do velho, e antes que a mulher pensasse em argumentar alguma coisa, o velho, que na verdade era o marido disfarçado, tombou morto. Qual que é a moral dessa história? É evidente em praticamente todas as histórias do gênero. Você não tem como evitar a morte quando chega o seu momento. Na mitologia grega tem outras imagens que representam esse fim. Nós temos as figuras das Moiras, que são 3 velhas. Elas estão sentadas numa roca. É um negócio de fiar, né? Aí uma fica fiando a lã, né? E a outra fica tecendo, e uma terceira fica em pé com uma tesoura prontinha para cortar. Esse cortar é a representação da morte também, é quando chega o fim. Acabou para você, aquele é o fio da sua vida. Então, gente, esse foi o meu recado, né? Se serve de consolo, inclusive para mim, que perdi familiares, né? Muitos amigos, gente, muitos amigos partiram, muita gente conhecida, gente, parente de amigos, muita gente mesmo. Então, o que pode servir de conforto é que essas pessoas cumpriram a sua missão, ou pelo menos pensar nisso nos traz um certo conforto. Mas a gente não deve facilitar. Não vamos facilitar o trabalho da morte, não baixar a guarda, gente. Continua fazendo aí cumprindo as medidas determinadas pelas autoridades de isolamento social, de higiene, de evitar realmente aglomeração, que a gente tem visto assim, são absurdos. O comércio, como se fosse assim um tempo de festa, um Dia das Mães ou um Natal, cheio, tanta gente, bares, restaurantes, é uma coisa absurda atrás da outra. E aí também fica a mensagem para esse tipo de gente: a morte não dorme nunca. Esse era o meu recado, gente. Reiterando, encaminhe esse vídeo, o link desse vídeo para as pessoas, para que elas saibam um pouquinho e também para que reflitam um pouquinho a respeito da morte, porque fazer de conta que ela não existe, que ela não está
pairando por aí, à espreita sempre, não vai resolver o problema, não vai mudar a realidade. Grande abraço, muito grato pela paciência, por me acompanhar até aqui, vocês que evidentemente me acompanharam. E para terminar, que eu esqueci de dizer, o nome do livro do Wallace é Viagem pelo Amazonas e Rio Negro. Fica essa indicação de leitura. Grande abraço, saúde para todos nós. Até a próxima.